Vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo das Apostas. Estamos de volta. Já pedi perdão pelas vezes passadas que não mandamos vídeos a tempo. Tivemos alguns constrangimentos que foi difícil mandar. Mas hoje vamos começar com um programa e para a rodada 1 temos o jogo da Alemanha na Bundesliga. Na rodada 6, perdão, o jogo de Friburgo e o Augsburgo. Se nos analisarmos, estatística quente, o resultado do intervalo foi refletido em tempo integral em todos os 5 jogos do Augsburgo no campeonato até agora nesta temporada. Nós vermos o Freiburg, ela está com uma odds muito boa, de 1.73. 1.73, muito boa. Se nós analisarmos o Freiburg, lembrando que as equipas neste domingo terão um jogo de Champions, então tomar muito cuidado, evitar colocar muitas vitórias diretas, porque normalmente as equipas focalizam mais nos jogos de Champions. Nós analisamos no geral o Freiburg em casa perdeu com o Dortmund. Praticamente aqui perdeu só com o Dortmund, mas mercado de gol temos aqui 3 de 5, probabilidade de 60%. Mercado de gol, mais de 1.5 também 60%. Se nós vermos em casa, o Freiburg normalmente em casa só perde com as grandes. Daqui, se podemos ver, só perdeu com o Dortmund, mais de 1.5. Vamos aqui 4 de 5, 2 vitórias, 2 empates, uma derrota. O Augsburgo fora de casa perdeu 1, 2, 3, 4, 5, vem mal. Ele perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4, perdeu 4 vezes, mais de 1.5, está a bater uma probabilidade de 100%. Lembrando que no futebol não existe isso. Um evento pode acontecer como não, mas como é tendência, é jogo da classificação, ou seja, para manter a posição de 14º, né? É uma boa probabilidade para nos pegarmos, família. Fiquem atentos a este promenor. O segundo jogo que eu trago é o jogo da Itália Série A, 7ª rodada, jogo da Juventus e Atlanta. Nós analisarmos o jogo, nós analisarmos o desempenho da Juve, ou seja, estatística quente. Atalanta abriu o marcador em 6 dos 7 jogos oficiais da campanha. Lembrando que a Juve não tem praticamente um campeonato europeu a frequentar, então é um jogo que oferece, eu digo, é um jogo de oportunidade. Nós vemos o Atlanta vem bem, 4 vitórias, uma derrota, mais de 1.5, 4 de 5, probabilidade de 80%. A Atalanta em casa, mais de 1.5, bate 80%, 100%, perdão, 5 de 5. A Juventus fora de casa perdeu 2 e empatou. Perdeu 2 e ganhou 3, mais de 1.5, 4 de 5. Se nós vermos a Juventus fora de casa com a Atalanta, ganhou 1, 2, 3, perdeu uma única vez. Lembrando que a Atalanta, se a memória não me falha, terá jogo de conferência. Então, família, então vamos ter um bocado de cautela neste mercado. O que eu recomendo? Esse é um cenário para mais de 1.5 no jogo da Atalanta e Juventus. Ou ainda, visto que a Juventus está na 4ª colocação e precisa se manter, a probabilidade é que ela ganhe um empate, visto que já vem de derrota com o Sassuolo e precisa pontuar, ok? Ainda na Itália tem um jogo da Roma. Eu dificilmente, ou seja, eu não aposto muito na Roma, mas analisando o desempenho com as contratações que a Roma fez, é um bom jogo. Se a memória não me falha, esse Frosinone está subido, acho que da segunda divisão.
nós analisarmos sequências de vitórias, a Roma marcou em ambos os tempos e venceu todos os últimos quatro encontros com o Frosinone. Se nós vemos a Roma em casa, ou seja, os últimos jogos que a Roma fez, perdeu com o Genoa, tem 2 derrotas e 2 empates, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate, um jogo que, ou seja, uma equipa que oscila. Mas se nós vemos em casa, ela também perde só com as equipas de renome na Itália. Então ela venceu 1, 2, 3, mercado de mais 1.5, 5 de 5. Frosinone, fora de casa, ganhou 2, empatou 3 vezes, mercado de mais 1.5, 2 de 5. Então é um jogo para se ter muito cuidado. Se nós vemos a classificação da Roma de Itália, a Roma está na 26ª, está na sexta, está na na 16ª posição e o Frosinone na 8ª. Então penso que é um jogo de aproveitar. Um jogo de aproveitar, isto pela posição que a Roma está, é uma zona de rebaixamento, então praticamente que não pode perder. Ok? Então, o que é o cenário? Roma vence uma das partes, é um cenário bom para aproveitar, família. Na Holanda, a rodada também 7 traga o jogo do Alkmaar, família. Nós analisarmos o Alkmaar, os últimos encontros que ela fez, ganhou 3, perdeu 1, empatou 1, mais de 1.5, 5 de 5. O Alkmaar em casa ganhou 3 vezes, empatou 2, mais de 1.5, 5 de 5. O Citarde perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1, mais de 1.5, bateu em 3 de 5, 60%. Se nós vemos o Alkmaar vencer 1, 2, 3, 4, 5, lembrando que ela tem jogo, né, de Champions, o Alkmaar para a semana, mas se nós vemos a posição em que ela está, ela tem 16 pontos. Então se vence, possivelmente pode passar para a terceira, visto que o Stade está na 9ª colocação. Então, o mais provável que possa vir a acontecer é que o Alkmaar vence um dos tempos, AZ Alkmaar vence um dos tempos, ou empate anula a favor do AZ Alkmaar. Na Turquia tem o jogo do Kasimpasa e Karagümrük. Nós analisarmos Turquia, jogo para golo. O Karagümrük em casa, ou seja, o Karagümrük com mais de 1.5 em casa, está batendo 60%. O Kasimpasa fora de casa, 80%. Se nós vemos confrontos que ele realizaram, o cenário para gol 1, 2, 3, 4. Então, o que eu recomendo? O Kasimpasa, jogo do Kasimpasa, ou seja, jogo do Kasimpasa vezes Karagümrük, mais de 1.5. Outro jogo interessante é o jogo do Fenerbahçe e o Rizespor. O Fenerbahçe, que vem bem, não perdeu nenhum jogo, mais de 1.5. Mais de 1.5, 4 de 5. Tá aqui em casa o Fenerbahçe, jogando como equipa principal, mais de 1.5, 5 de 5, venceu todos os jogos, mais de 2.5, vai ter uma probabilidade de 100%. O Rizespor, fora de casa, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1, mais de 1.5, 4 de 5. Se nós vemos o Fenerbahçe vencer 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que ela tem Champions, então evitar colocar ganhar diretamente. Porque ela está na 2ª colocação, um jogo de bastante risco, todo cuidado é pouco. E como último jogo da rodada que eu recomendo para apostar o jogo do Besiktas, ainda todo cuidado é pouco, família, reduzir no investimento.
Nós vemos o Konyaspor em casa. Ou vendo os últimos jogos, ela ganhou 3, perdeu 1, empatou mais de 1,5, bateu com uma probabilidade de 80%. Se nós vermos o Konyaspor em casa, empatou 1, perdeu 2, ganhou 2, mais de 1,5, 100%, 5 de 5. O Besiktas fora de casa perdeu 1, 2, mais de 1,5, temos uma probabilidade de 80%. Então, família, se nós analisarmos o Besiktas nos encontros com o Konyaspor, venceu 1, 2, 3 e perdeu 1, 2. Então, qual é o cenário aqui que eu recomendo? De uma delas vencer o jogo, eu penso que é um bom cenário, visto que o Besiktas, né, está na luta, quer para a próxima temporada ocupar alguma vaga da Liga Conferência ou Liga dos Campeões. Então, uma altura dela procurar pontos. Então, o favoritismo cai mais sobre o Besiktas. Uma odds de 1,95 está um pouco puxado. Recomendo uma delas vencer. Ok, família boa. O jogo que eu trago são estes. Trago o jogo do Fenerbahçe lá vencer uma das partes, o AZ Alkmaar a vencer uma das partes e a Roma e Frosinone Calcio a ganhar ou empatar, uma cotação de 1,50. Então faça bom proveito e estamos juntos.